Olá, pessoal. Aqui, professora Karina. Continuando o nosso estudo, vamos ver hoje a multiplicação de matrizes, além de resolver mais exercícios do nosso livro-texto. Então, como havíamos combinado na aula passada, vamos resolver esse exercício 12 da página 284 do livro-texto, um exercício bem interessante, bem importante para nós, que diz que duas regiões A e B são produtoras de arroz e soja. Então, região A, região B. Suas produções, em 3 anos consecutivos, são descritas pelas matrizes, em que são obedecidas a estas convenções. Então, a região A representada por uma matriz, a região B representada por outra matriz, e os valores encontrados aí estão representando as produções dessas regiões em 3 anos consecutivos. O arroz e a soja são denominados grãos 1 e 2, respectivamente. Então, o arroz é o grão 1 e a soja é o grão 2. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa legenda para podermos resolver com segurança o exercício. Os anos considerados em ordem crescentes são numerados por 1, 2 e 3. Então, os anos são numerados por 1, 2 e 3 representados, né? Em cada matriz, o elemento X e J representa a produção em milhões de toneladas. Então, esses valores encontrados nas duas matrizes, por exemplo, aqui, significa 2 milhões de toneladas de algum dos grãos, arroz ou soja. Vamos verificar a continuação da legenda, né? Do grão I no ano J. Então, já que o grão é representado por I, então o arroz e a soja são representados por I, o I, então, que é grão, terá os valores de 1, caso seja arroz, ou o valor I igual a 2, caso seja soja. E se o ano é J, os valores de J poderão ser 1, ou 2, ou 3, que são os números designados para os anos consecutivos. Então, vamos agora ver a primeira pergunta. Letra A. Qual foi a produção de arroz? Arroz é grão 1. Da região A, então nós vamos trabalhar com essa matriz, no ano 3. Então, nesse caso, está se buscando o termo X da matriz A, cuja linha é relativa ao arroz, que é 1, e cujo J é relativo ao ano, que é 3. Então, estamos buscando, na matriz A, o termo que se encontra na linha 1 e na coluna 3, e esse termo é 4. Então, vamos reler a pergunta. Qual foi a produção de arroz da região A no ano 3? Então, no ano 3, na região A, foi produzido 4 milhões de toneladas de arroz. Na letra B, qual foi a produção de arroz agora na região B, também no ano 3? Então, nós queremos o mesmo termo X1, 3, só que agora na região B. Na letra A, nós encontramos na região A, agora na região B. Região B é essa matriz. Linha 1, coluna 3, 11. Então, no ano 3, na região B, foram produzidas 11 milhões de toneladas de arroz. Letra C. Qual foi a produção de arroz nas duas regiões juntas no ano 3? Então, agora, fazendo esta soma,
nós obtemos 15 milhões de toneladas de arroz no ano 3, nas duas regiões A e B juntas. Letra D. Qual foi a produção de soja? A soja agora é o grão 2. Então, nós estamos buscando na letra D um elemento que está na linha 2, no ano 3 também. Só que ele quer nas duas regiões juntas. Vou apagar aqui. Ué, está apagando por quê? Então, vamos continuar o exercício. Estávamos resolvendo a letra D. Qual foi a produção de soja nas duas regiões juntas, no ano 3? Então, soja é o grão 2, como nós já vimos. Então, nas duas regiões juntas, tanto na região A como na região B, buscaremos a soja que é representada na linha 2. Só que ele determinou que o ano é 3, então terceira coluna de cada um, 6 mais 18, no ano 3, nas duas regiões juntas, serão produzidas 24 milhões de toneladas do grão de soja. Letra E. Represente por uma matriz C a produção anual desses grãos das duas regiões juntas no período considerado. Então, na letra E, estamos buscando uma matriz C que represente a produção total de grãos nas duas regiões juntas. Então, nós vamos fazer a soma das duas matrizes, o que é possível porque elas têm o mesmo tipo. O tipo das duas é 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Então, fazendo a soma, 2 mais 8, 10. 3 mais 12, 15. 4 mais 11, também 15. 4 mais 15, 19. 5 mais 20, 25. E 6 mais 18, que já havíamos calculado, 24. Finalmente, na letra F, construa uma matriz D que compare a produção anual desses grãos da região A com a região B no período considerado. Quando nós vamos fazer uma comparação, nós vamos dizer se a produção foi maior, menor ou igual. E como ele colocou região A na frente da região B, nós vamos fazer essa verificação operando a matriz A menos a matriz B. 2 menos 8, menos 6. 3 menos 12, menos 9. 4 menos 11, menos 7. Então, esses resultados estão indicando o quê? Que a matriz A possui 6 milhões de toneladas a menos, né? Que a região A produziu 6 milhões de toneladas a menos no ano 1, no quesito arroz. Segunda linha, 4 menos 15, menos 11. 5 menos 20, menos 15. 6 menos 18, menos 12. Então, por exemplo, quando a gente olha este valor, o que ele está representando? Que a região A produziu 12 milhões de toneladas a menos no ano 3 do grão soja. Mais um, esse valor aqui, menos 9, significa que a região A produziu 9 milhões de toneladas a menos no ano 2 do grão arroz. Lembrando que esse daqui é o ano 1, essa coluna representa o ano 2, essa coluna o ano 3. Essa linha representa o grão 1, que é arroz, e essa linha representa o grão 2, que é soja. Então, observem que este exercício contextualizado, aplicando matrizes, ele é muito mais interpretativo
do que operações matemáticas, né? As operações matemáticas aqui muito simples, mas o exercício é muito interpretativo. Então, é bem importante, estou frisando isso desde o começo das matrizes, que esse tipo de análise é muito importante que a gente aprenda a fazer com calma e segurança, porque eles são muito cobrados nos vestibulares e nas nossas provas. Então, nós vamos começar o assunto multiplicação de matrizes a partir de um problema. Para o controle de estoque de uma cafeteria, o gerente estimou que seriam necessárias as quantidades de café descritas na tabela 1 abaixo. Então, na tabela 1, é dito, né, que do tipo de café 1, tradicional, são necessários 80 quilos, do café gourmet 90 quilos, do descafeinado 40 e do aromatizado 50 quilos. A avaliação de custo, ou seja, o quanto vai se gastar, foi realizada com 2 fornecedores, cujos preços por quilograma são descritos na tabela 2. Então, na tabela 2, nós temos a coluna do fornecedor 1, a coluna do fornecedor 2 e, nas linhas da tabela, nós temos os tipos 1, 2, 3 e 4 de café. Por exemplo, o tipo 2, que é o café gourmet, foi orçado por R$ 30,60 o quilo pelo fornecedor 1 e pelo fornecedor 2 foi orçado por R$ 32,50. Então, se nós quiséssemos fazer a conta, né, para sabermos com quem seria mais vantajoso comprar o café, os cafés, se com o fornecedor 1 ou com o fornecedor 2, teríamos que usar o seguinte raciocínio. Com o fornecedor 1, seriam necessários 80 quilos de café tradicional, vezes o preço com o fornecedor 1 do café tradicional, preço por quilo, R$ 28,00, mais os 90 quilos do café gourmet, vezes o preço por quilo do café gourmet, R$ 30,60, mais os 40 quilos do café descafeinado, vezes o preço por quilo do café descafeinado, R$ 37,00. E, finalmente, os 50 quilos do café aromatizado, vezes o preço por quilo do café aromatizado, R$ 35,50. E isso, já estou aqui com as contas feitas, né? Dá R$ 2.240 de café tradicional, R$ 2.754 de café gourmet, R$ 1.480 de descafeinado e R$ 1.775 de aromatizado, num total de R$ 8.249. Usando o mesmo raciocínio para o fornecedor 2, só que utilizando agora esses valores por quilo, nós íamos obter R$ 8.207 utilizando o fornecedor 2. Então, a gente observa que valeria mais a pena fazer o negócio com o fornecedor 2, pois ele ofereceria, né, R$ 42,00 de desconto, né, R$ 42,00 a menos ia custar essa compra. Então, aqui nessa matriz C estão representados os custos oferecidos, né, pelo fornecedor 1 e o custo, né, o valor oferecido pelo fornecedor 2. A matriz C é chamada de matriz produto de A por B nessa ordem, que indicamos por A vezes B igual a C ou AB igual a C. Desse modo, os dados numéricos dessa consulta de preços podem ser representados por
Então, aqui estão os termos da tabela 1. R$ 80 quilos do café do tipo 1, 90 quilos do café tipo 2, 40 quilos do café tipo 3, 50 quilos do café tipo 4, que na tabela 1, esses valores apareciam como as necessidades da cafeteria. Na segunda tabela, nós tínhamos aqui o fornecedor 1, os preços do fornecedor 1 e do fornecedor 2. Então, o fornecedor 1 cobrava R$ 28,00 o quilo do café 1, R$ 30,60 o quilo do café 2, R$ 37,00 o quilo do café 3, R$ 35,50 o quilo do café 4. O mesmo para o fornecedor 2. Aqui estão os preços por quilo dos cafés 1, 2, 3 e 4. E obtivemos como resposta os valores totais que o fornecedor 1 e o fornecedor 2 cobrariam por toda a quantidade de café que a cafeteria necessitava. Essa situação vai ajudar a entender o conceito de multiplicação de matrizes. Mas antes desse conceito, vamos definir o produto de uma linha por uma coluna. Antes da definição formal, vamos entender aqui o que foi feito. Nós pegamos esta linha, que tinha 4 termos, e multiplicamos por esta coluna, que também tinha 4 termos. De que forma fizemos isso? Cada termo era multiplicado com o seu correspondente, né? Então, termo 1 vezes termo 1, mais termo 2 vezes o termo 2, mais termo 3 vezes termo 3, mais termo 4 vezes termo 4. Ao final dessa soma, obtivemos R$ 8.249 e, posteriormente, termo 1 vezes termo 1, termo 2 vezes termo 2, termo 3 vezes termo 3, termo 4 vezes termo 4. Após somarmos todos esses resultados, obtivemos R$ 8.207, que era o total cobrado pelo fornecedor 2. Então, percebemos que para fazermos essa multiplicação, a quantidade de termos da linha tem que ser igual à quantidade de termos de cada coluna, para que cada termo possa ser multiplicado pelo seu termo correspondente. Então, vamos observar aqui que o tipo dessa primeira matriz é tipo 1 por 4, uma linha e 4 colunas. O tipo dessa matriz é tipo 4 por 2, 4 linhas e 2 colunas. Aqui é que a gente verifica se a quantidade de termos é igual para que seja possível fazer a multiplicação de cada linha por cada coluna. 4 termos na linha, 4 termos na coluna. Já que essas quantidades são iguais, é possível fazer a multiplicação. E observem que a matriz obtida será do tipo 1 por 2. Exatamente o tipo dessa matriz resultado, uma linha e 2 colunas. Então, nesse momento, inclusive está na página 285 do livro, será formalizada a definição de produto de linha por coluna. Eu não vou me deter muito aqui, né? Vou apenas destacar que multiplicar uma linha por uma coluna é fazer primeiro termo vezes primeiro termo, mais segundo termo vezes segundo termo, mais terceiro termo vezes terceiro termo, e assim sucessivamente até os 2 últimos termos, né? Para isso acontecer, ambas devem ter, linha e coluna, devem ter o mesmo número de elementos. Finalmente, a definição de multiplicação de matrizes, onde o produto de uma matriz A
do tipo M por N. Produto dessa matriz A por uma matriz B do tipo N por P será uma matriz C. Então, nós aqui vamos fazer esse produto, será uma matriz C. Esse produto só é possível, já vimos anteriormente, se esses valores forem iguais. Isso significa que as linhas da matriz A possuem a mesma quantidade de termos das colunas da matriz B e a matriz resultante será do tipo M por P. Vamos agora fazer uma aplicação disso para que possamos entender como este processo de multiplicação de matrizes ocorre. Então, no exercício 1, nós vamos, eles oferecem, né, 3 matrizes, A, B e C, e pede para nós determinarmos, se possível, os produtos A vezes B, A vezes C, B vezes C, A ao quadrado, que é A vezes A, e B ao quadrado, que é B vezes B. Então, no item a matriz A é do tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas. A matriz B é do tipo 2 por 1, duas linhas e uma coluna. É possível fazer esse produto? Sim, porque esses valores aqui são iguais. Significa que as linhas da matriz A possuem 2 termos, e é verdade, e a coluna da matriz B possui 2 termos, o que também é uma verdade. Então, é possível fazer este produto e o resultado vai dar uma matriz 2 por 1. No item B, a matriz A é 2 por 2 e a matriz C é 1 por 2, uma linha e duas colunas. É possível fazer este produto? Não. Na letra C, temos a matriz B, que é do tipo 2 por 1, vezes a matriz C, que é do tipo 1 por 2. É possível fazer este produto? Sim. E a matriz resultante vai ser uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada de ordem 2. No item D, temos A ao quadrado, ou seja, A vezes A. Então, é uma matriz 2 por 2, vezes ela mesma, 2 por 2. É possível? Sim. E a ordem da matriz quadrada resultante é ordem 2, tipo 2 por 2. Sempre é possível fazer uma matriz vezes ela mesma? Não, nem sempre. Observem na letra E. A matriz B é do tipo 2 por 1, duas linhas e uma coluna, vezes ela mesma. Não é possível fazer essa multiplicação de matrizes. Então, só é possível fazer a multiplicação de matrizes nos itens A, C e D. Então, eu vou fazer, junto com vocês, né, aqui o item D, e os outros vocês fazem como tarefa para fixar. Então, finalizando nossa aula, vamos fazer a multiplicação da matriz A pela matriz A. Naturalmente, nós iríamos representar dessa forma. 2 menos 1, 6, 0, vezes 2 menos 1, 6, 0. Vou dizer para vocês que, claro, é possível representar dessa forma. Sabemos que, como essa é uma matriz 2 por 2 e essa também é uma matriz 2 por 2, o nosso resultado é de uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. E aqui nós poderíamos colocar os valores da matriz produto. Mas torna-se mais fácil visualmente
se nós utilizarmos o seguinte posicionamento. Aqui, a primeira matriz, que no caso é a matriz A, e aqui em cima, a segunda matriz, que neste exercício é a própria matriz A. Mas este posicionamento aqui é muito importante de ser mantido. Ou seja, se fosse uma matriz, um produto A vezes B, aqui, nessa primeira posição, teria que ser a matriz A, e nessa segunda posição, teria que ser a matriz B. Nesse lugar, estará a matriz resultante 2 por 2, com seus lugares já prontos para receber os resultados. Então, neste primeiro termo da matriz resultante, nós vamos fazer a multiplicação dessa linha e dessa coluna. Posicionamento muito natural. De que forma? Primeiro termo vezes primeiro termo, 2 vezes 2, mais segundo termo vezes segundo termo, 6 vezes menos 1. Exatamente como fizemos anteriormente na multiplicação de linha por coluna. Lembrando que linhas e colunas, para serem multiplicadas, precisam ter a mesma quantidade de termos. Esse termo aqui vai ser obtido com a mesma linha, mudando a coluna. Então, primeiro termo 2 vezes primeiro termo 6, 2 vezes 6, mais segundo termo 6 vezes segundo termo 0, 6 vezes 0. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse rapaz aqui para poder aumentar o nosso espaço, né? Então, vai ser 6 vezes 0 e aqui o nosso outro termo. Vamos para esse termo aqui de baixo. Então, abaixamos a linha. Vamos para a linha menos 1, 0. E voltamos para a primeira coluna. Então, menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 2, mais 0 vezes menos 1, 0 vezes menos 1. Esse termo permanece na mesma linha, muda a coluna. Menos 1 vezes 6, mais 0 vezes 0. Dessa forma, nós obtivemos aqui 4 menos 6. Nesse termo, 12 mais 0. Neste, menos 2 mais 0. E nesse termo, menos 6 mais 0, tendo como resultado final 4 menos 6, menos 2 mais 0, 12 mais 0, menos 6 mais 0. Então, obtivemos aqui a matriz do tipo 2 por 2, que é uma matriz quadrada de ordem 2, resultante do produto A vezes A. As outras letras desse exercício vocês devem resolver sozinhos, né, para fixar o conhecimento. E na próxima aula nós vamos começar fazendo novos exercícios de multiplicação de matrizes e introduzindo o último conceito dessa parte, que é o conceito de matriz inversa. Posteriormente, começaremos com o assunto determinantes.